A Prece na TV. Aqui, os municípios se veem. Um seminário realizado em Fortaleza tratou de questões ligadas ao direito eleitoral. O evento foi promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, e contou com a participação de diversos profissionais da área. Mais de 400 advogados estiveram reunidos esta semana no auditório do anexo da Assembleia Legislativa. Eles participaram do seminário sobre direito eleitoral, promovido pela OAB Ceará através da Fundação Escola Superior de Advocacia, FESAC, em parceria com a Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e Região Metropolitana, a Haja Forte. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Ficha Limpa e a utilização das redes sociais em campanhas eleitorais foram alguns dos assuntos debatidos durante o encontro. O presidente da FESAC, Caio Falcão, falou sobre os objetivos gerais do seminário. O objetivo desse seminário é trazer capacitação para o advogado, principalmente em início de carreira, haja vista a parceria com a Haja Forte, no sentido de capacitá-los para uma possível assessoria em eleições, apresentando lei da ficha limpa, responsabilidade fiscal, dentre outros aspectos. O professor e advogado Djalma Pinto alertou sobre os principais cuidados legais que precisam ser tomados por conta do período eleitoral. Essa iniciativa é fundamental para qualificar os advogados para a participação no processo eleitoral. O processo eleitoral ele é regido por uma legislação específica. Então é muito importante que cada profissional, cada advogado tenha pleno conhecimento, sobretudo para uma atividade de prevenção, para uma atuação preventiva, informando, orientando os candidatos e os partidos e a população de uma geral para evitar ações ilegais que possam resultar no próprio prejuízo do candidato, com a punição, aplicação de multas, aplicação de sanções que vão até a perda do mandato e comprometendo a normalidade do processo eleitoral. Então, um advogado bem qualificado, conhecedor da jurisprudência, conhecedor da legislação, ele representa uma grande contribuição para o desenvolvimento normal do processo eleitoral, na medida em que ele vai atuar preventivamente, impedindo a ocorrência de infrações que possam resultar no comprometimento da normalidade do processo eleitoral. A difusão do conhecimento da legislação é importantíssima, não apenas para a classe dos advogados, mas para a própria consolidação da democracia. Eleições limpas pressupõem eleições em que todos os participantes do certame busquem cumprir a legislação, cumprir as regras que regulam o processo eletivo. O cumprimento da legislação relacionada com a propaganda eleitoral. Os cartazes não podem ter mais de 2 metros quadrados, 4 metros. Você não pode sair pichando os muros de todo mundo, tem que ter autorização, não pode colar cartaz em prédio público, não pode, por outro lado, também colocar o carro de som transitando próximo de escolas, de repartições públicas, de hospitais, de igrejas. Então são ações que acabam gerando multa e que provocam de qualquer maneira um decesso patrimonial. Por outro lado também, esse problema de o abuso do poder político, utilizar a repartição, o órgão público, utilizar servidores na campanha. O servidor só pode participar se estiver de férias ou se for fora do horário de trabalho. O servidor público participando de campanha eleitoral implica conduta vedada que pode resultar na própria cassação do mandato do candidato. Então, essas informações são fundamentais para que o candidato não incorra nessas infrações que são profundamente danosas para a sua candidatura. Muitas vezes, por falta dessa orientação, alguns acabam perdendo o mandato, que é lamentável para todos. Para o consultor jurídico da APRECE, Valdir Xavier, é fundamental capacitar os advogados para que as campanhas eleitorais nos municípios transcorram com tranquilidade dentro dos preceitos legais. Bom, para nós é uma satisfação imensa essa promoção da FESAC juntamente com a OAB, trazendo aqui dois destacáveis luminares do direito eleitoral, inclusive um deles ministro do TSE. E é importante que essas questões sejam discutidas no momento atual. Nós estamos em franca campanha aí pelo interior. A APRECE tem se posicionado sempre com essa vanguarda de orientar, de imprimir uma transparência e uma legalidade sempre nos trabalhos eleitorais, e para nós é uma satisfação recebê-los, incrementar esse assunto que está muito em voga e trazer uma visão atualíssima
e uma visão das cortes, dos tribunais, como é que estão sendo entendidas as questões que afetam todos os municípios do estado do Ceará no momento de pleito eleitoral. O seminário Direito Eleitoral contou com a participação do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, advogado Henrique Neves, que, entre diversos tópicos importantes, enfatizou o papel das redes sociais nas campanhas eleitorais. É a primeira vez que nós estamos impondo a eleição municipal, as regras que foram criadas em 2009. Serviram para a eleição presidencial. Essas regras estão sendo testadas pela primeira vez na eleição municipal, assim como também a famosa lei de ficha limpa. Eu acho que o importante do advogado é essa interação, ele está atualizado com os temas do direito eleitoral, para que, concordando ou não com as decisões que as instâncias locais derem, ter argumentos, se for o caso, de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral ou ao Supremo Tribunal Federal. A questão da internet está sendo um pouco mal compreendida, quer dizer, a internet ela é um espaço livre, ela não pode ser regulada de forma que alguns estão tentando regular. Há muito que se separar o que é a propaganda de um candidato, de um partido político, e o que é a liberdade de manifestação do pensamento do eleitor. No Estado Democrático de Direito, o eleitor deve ter todo o direito de expor suas ideias em qualquer local, em qualquer momento. E as questões do lei de ficha limpa, que não há dúvida que elas se aplicam para este ano, mas ainda algumas análises sobre temas específicos das alíneas, a hipótese de inelegibilidade exige, por exemplo, a rejeição de contas, exige o dolo ou não. São temas aí mais técnicos, mas muito específicos, não no sentido da não aplicabilidade da lei. Essa não há dúvida que ela se aplica. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, ressaltou a importância da capacitação profissional, que vem sendo promovida pela entidade através de várias ações, a exemplo do seminário sobre direito eleitoral. O nosso principal intuito é qualificar o advogado e a advogada para o processo eleitoral, para que ele possa trabalhar nas eleições com conteúdo. Então, nesse momento de eleições municipais, que é uma eleição que geralmente é mais acalorada, é importante que os profissionais do direito estejam todos municiados de capacitação, de fundamentação jurídica para exercer a atividade com mais afinco e com maior tranquilidade. Nós temos fortalecido, aproximando do interior do estado através das antenas telepresenciais, cursos de deontologia, exatamente para facilitar em relação aos advogados, uma maior capacitação também nesse sentido. Eu acredito que o conhecimento, ele pode libertar o profissional da advocacia de certas amarras do dia a dia, quando ele, se mostrando capacitado, ele faz um enfrentamento mais técnico. É esse enfrentamento técnico que permite utilizar de forma correta a ética, a disciplina no exercício da profissão.